Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula sobre o estudo da mediunidade, para que possamos absorver esses ensinamentos, esses conhecimentos, nos preparando cada vez mais para a compreensão do que é a mediunidade e, sobretudo, do que nós podemos fazer utilizando a mediunidade, não é? Para o nosso benefício moral e para beneficiar todos aqueles que possam ser aliviados através dessa faculdade mediúnica, não é? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema mediunidade e saúde. Eu trouxe um trecho do livro Reencontro com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, e uma passagem de Emmanuel também, que vai nos trazer esclarecimentos acerca dessa correlação da mediunidade e da saúde. Muitas pessoas veem a mediunidade como algo que gera doença, desconforto, transtorno. Por que a gente tem essa ideia de que a mediunidade tem essa percepção de algo que vai nos tirar da zona de conforto, algo que vai nos trazer incômodos, não é? Então é nesse sentido que a gente começa a nossa reflexão, já que a arrasadora maioria, se a gente pode dizer assim, das pessoas que têm faculdade mediúnica, muitas vezes não sabem que tem, e quando sabem que tem, muitas vezes também descuidam dessa possibilidade que a gente tem de ampliação da nossa percepção. A faculdade mediúnica é essa ampliação, onde a gente consegue captar ondas vibracionais de espíritos que se conectam a nós durante todo o nosso dia. 24 horas por dia, 7 dias por semana, estamos sujeitos a essa captação de ondas mentais, né, das emoções dessas pessoas que se aproximam da gente, das dores, das angústias. Então, analisando desse ponto de vista, a gente vai entender que se eu não sei o que é, se eu não sei como funciona, é muito fácil que tudo aquilo me traga transtorno. Porque imagina que eu vou captar essas vibrações, não vou saber de onde vem, nem o que fazer com elas, muito menos como me desvencilhar daquelas emoções, sentimentos que não são meus, mas que muitas vezes eu acho que são. Então, a gente está aqui estudando para a gente entender como isso funciona. Não necessariamente nós seremos médiums ostensivos, como a gente fala, ou ter a faculdade de psicofonia ou de psicografia, não necessariamente. Mas a gente já viu Kardec dizendo, e os espíritos também, que todos nós, em algum grau, somos médiums. Então isso é um processo orgânico, ainda que a gente não acredite que ele existe, ele existe. Então é uma lei natural. Eu não tenho como, porque eu não acredito naquela lei natural, ela vai deixar de existir? Não vai. Então, a forma que eu tenho de compreender isso é estudando. E tentar entender isso como um processo científico até é importante, porque quebra barreiras de preconceito religioso, que a gente sabe que existe, né? Então, às vezes as pessoas têm medo de ir a uma casa espírita, as pessoas têm medo de estudar mediunidade, achando que isso vai fazer com que elas estejam recebendo espírito onde elas estiverem. Eu já escutei muitas pessoas dizerem que não vêm na casa espírita porque acham que aqui a gente vê espírito a todo momento, ou que as pessoas ficam dando comunicação de espíritos de forma desenfreada.
E a gente sabe que é exatamente o inverso. É um ambiente tranquilo, onde estamos aqui estudando, conversando. O trabalho mediúnico é feito em determinado horário para um grupo fechado, não é? Que a gente também já conversou sobre isso, onde há todo um cuidado, inclusive de sigilo, porque é um processo terapêutico, seria antiético, né? Que essas informações fossem divulgadas em público, porque a gente, numa reunião mediúnica, está tratando da vida das pessoas, da intimidade das pessoas. E isso precisa ser preservado. Então, qual a ideia que a gente tem do processo de mediunidade com relação à nossa saúde física e mental? Como é que isso se dá? É nesse contexto, nesse panorama que a gente vai tentar conversar na noite de hoje. Então, Manuel Filomeno de Miranda inicia esse trecho dizendo assim: graças aos notáveis esforços e estudos de Allan Kardec, bem como de uma pleiade de investigadores dos fenômenos paranormais, a mediunidade vem podendo ser observada e perfeitamente aceita com respeito, em face dos abençoados contributos que faculta ao pensamento e ao comportamento moral, social e espiritual das criaturas. Então ele inicia o texto falando de como a mediunidade é instrumento de melhoria, né, de progresso moral, social e espiritual. Quando ela é bem utilizada, né? Quando a gente educa essa faculdade mediúnica, a gente entende como ela funciona, a gente se coloca numa posição de agente dominando o nosso processo, porque se eu sou alguém que não cuido da minha saúde mental, eu não cuido das minhas questões espirituais, eu não tento estudar, eu não tento ser uma pessoa melhor, eu não tenho como equilibrar a minha faculdade mediúnica. Então, óbvio que isso é um instrumento de melhora social e moral para mim. Porque se eu vou ser uma pessoa melhor, eu não vou ser uma pessoa melhor apenas dentro da casa espírita. Eu vou ser uma pessoa melhor no meu ambiente de trabalho, eu vou ser uma pessoa melhor na sociedade, porque a gente não tem como dissociar eu médium, eu mãe, eu cidadã, eu profissional. Eu sou essa essência que interfere no meu trabalho mediúnico. Então, para que o meu trabalho mediúnico seja melhor do ponto de vista, eu seja um instrumento melhor preparado, eu preciso me melhorar fora da casa espírita, nas minhas relações sociais, afetivas, emocionais e profissionais, né? Tá claro isso aí? Ele continua. Sutis ou vigorosos. Alguns desses sintomas permanecem em determinadas ocasiões, gerando mal-estar e dissabor, inquietação e transtorno depressivo, enquanto que em outros momentos surgem em forma de exaltação da personalidade, sensações desagradáveis no organismo ou antipatias injustificáveis, animosidades mal disfarçadas, decorrência da assistência espiritual de que se é objeto. Então aqui ele está falando de uma série de sintomas que todos nós vamos sentir no dia a dia, certo? Sobretudo quando essa faculdade mediúnica não está educada, não está ali dentro de um processo de controle de vigilância. Quem é que faz esse controle de vigilância? Nós, né? Mas eu só sei o que controlar se eu sei o que eu tenho. Se eu acho que eu não tenho nada ou nem penso nisso, como acontece com a maioria das pessoas, essa faculdade mediúnica que é como uma antena de rádio ali, a captar todas essas sensações que ele está descrevendo aí,
eu vou pensar que aquilo ali é meu e vou introspectar aquilo, me levando a processos cada vez mais graves. Então, quando ele fala aqui de sintomas sutis ou vigorosos, né, que geram mal-estar, sabor, inquietação, transtorno depressivo, crises de ansiedade, situações que a gente vive no dia a dia que nem sempre estão atreladas a processos nossos. Às vezes são pessoas que se aproximam de nós e a gente capta aquela energia, aquela sensação, aquela dor, não é? Obviamente, se a gente tem uma aproximação boa, a gente vai se sentir bem. Aquilo ali não vai nos trazer nenhum transtorno. Mas nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, não é? Já dizia Paulo. E essa nuvem que está ao nosso redor é, em sua maioria, os sofredores. Óbvio que a gente, nessa faixa vibratória que estamos, a gente vai sintonizar com essas mentes em desalinho, em desajuste. Lembrando que a nossa mediunidade, em maioria, aqui no planeta de provas e expiações, é uma mediunidade de prova e não natural. Vocês lembram dessa divisão que a gente fez, não é? Mediunidade natural é aquela que é um atributo do espírito, aquele espírito já evoluiu, se espiritualizou, e aquela mediunidade é um intercâmbio natural entre o plano material e o plano espiritual. Na nossa condição de prova, a gente tem a mediunidade que é utilizada como resgate. É um instrumento para que possamos reparar, reconstruir aqueles processos que a gente destruiu no passado. Então, a gente está aqui para isso mesmo. Mais ou menos isso, né? Para servir. Muitas enfermidades de diagnose difícil pela variedade da sintomatologia têm suas raízes em distúrbios da mediunidade de prova, isto é, aquela que se manifesta com a finalidade de convidar o espírito a resgates aflitivos de comportamentos perversos ou doentios mantidos em existências passadas. Então, essas nossas atitudes do passado nos conectam a espíritos que sofrem aqueles processos que nós fizemos outros sofrerem. Vamos tentar ilustrar com uma situação hipotética. Eu, no passado, com as minhas ações, levei pessoas a entrarem em processos depressivos com as minhas atitudes. Ou porque traí a confiança, ou porque desprezei, não dei valor ao que a pessoa dizia, enfim. N processos que a gente sabe que pode acontecer. Quando eu faço isso com o outro, eu crio em mim aquele registro das minhas atitudes. Então, como eu posso reparar aquele processo que eu fiz? Como eu posso reconstruir aquele processo, né? Ajudando pessoas que se encontram naquela situação. Isso não é regra, não. Eu estou criando aqui uma situação hipotética, né? Então, quando ele diz assim, essa mediunidade de prova tem a finalidade de convidar o espírito a resgates aflitivos de comportamentos perversos mantidos em existências passadas. Então, se eu coloquei pessoas naquela situação, hoje, através da mediunidade, eu tenho a possibilidade de tirar pessoas daquela situação. Estão entendendo? Nem sempre o processo é, se eu fiz, eu vou receber. Também é, porque esse é o processo expiatório, mas não quantitativo, porque às vezes a gente imagina que é uma conta olho por olho, dente por dente, né? Não é isso, é o processo de aprendizado que aquilo envolve, né? E desse jeito, trabalhando em prol do próximo, a gente consegue auxiliar. Por isso que a mediunidade é esse instrumento
de progresso, né? Para que a gente possa ampliar a possibilidade de ajudar essas criaturas que no passado foram prejudicadas, né? Por exemplo, o que pode acontecer com aquelas pessoas que são médiums e encontram-se em desequilíbrio? Desequilíbrio da mediunidade, né? Lembrando isso. Por exemplo, na área física, a gente pode pensar dores no corpo. A gente pode pensar, não, quem está dizendo isso é Manuel Flamengo de Miranda. Não sou eu que estou pensando, não, né? Dores no corpo, sem causa orgânica. Quantas pessoas vocês conhecem que têm dores no corpo sem nenhum diagnóstico? Muitos. Eu tenho dores, mas tenho diagnóstico. Sem causa orgânica, né? Sem diagnóstico. Nada, nenhum médico consegue diagnosticar aquelas dores. Cefalgia periódica sem razão biológica, não é? Dor de cabeça. Sem nenhuma razão biológica. Faz exame, faz eletro, faz ressonância, não tem nada que justifique aquelas dores de cabeça. Também. Problemas do sono. Problemas do sono, insônia, pesadelos, pavores noturnos com sudorese. Isso aqui eu acho que é uma queixa geral, né? Assim, as pessoas hoje têm muita dificuldade de ter um sono tranquilo, um sono reparador. Aí eu já coloco aí a menopausa. Aí tem causa orgânica, né? Mas aí tem causa orgânica. Nesse caso aí, ele está falando sem causa orgânica. Taquicardias sem motivo justo. Então, do nada, a gente está aqui conversando e o coração acelera, né? Colapso periférico sem nenhuma disfunção circulatória, constituindo todos eles, ou apenas alguns, perturbações defluentes de mediunidade em surgimento e com sintonia desequilibrada. Então, esse aqui que ele está falando, colapso periférico, são dores nos membros inferiores, né? Sem também nenhuma disfunção circulatória, sem nenhum problema orgânico. Então, ele está dizendo que tudo isso aqui pode, né, constituir sintomas de um processo de eclosão da mediunidade que ainda está em desequilíbrio. A gente vai dando check, né? Nos sintomas. Aí, na parte psicológica, o que é que pode acontecer com a gente? Ansiedade, fobias variadas, perturbações emocionais, inquietação íntima, pessimismo, desconfianças generalizadas, sensações de presenças imateriais, sombras e vultos, vozes e toques, que surgem inesperadamente, tanto quanto desaparecem sem qualquer medicação, representando distúrbios mediúnicos inconscientes que decorrem da captação de ondas mentais e vibrações que sincronizam com o perispírito do enfermo, procedentes de entidades sofredoras ou vingadoras, atraídas pela necessidade de refazimento dos conflitos em que ambos, encarnado e desencarnado, se viram envolvidos. Então vamos por partes. Vocês viram lá as questões psicológicas. Alguma semelhança com o nosso panorama social hoje, não é? Isso não quer dizer que todo mundo que tem algum sintoma desses é médium em desequilíbrio, não. É bom que a gente sempre fale, porque a gente não está aqui querendo criar regra, né? Ele está fazendo uma análise de uma conjuntura. Então, são pessoas que têm aquela antena lá ampliada para captar essas percepções. Essas percepções que ele vai dizer aqui, que são dessas entidades sofredoras,
que se conectam ao perispírito do médium e despejam tudo isso que estão sentindo. E na maioria das vezes eu não sei como acontece, então aquilo ali passa a ser meu. A gente tem casos aqui, eu já falei para vocês, de pessoas que eram socorridas, e os médicos não encontravam causa para o que ela tinha e já começam a dar remédio psiquiátrico, né? Ansiolítico, para que a pessoa saia daquela condição que ela está, porque aí já começa a se achar que é um processo mental ou psicológico, porque você faz exame e não tem nada e você chega morrendo na emergência, não é? Então tem algo de errado. Se não se encontra nada orgânico, vai ser de cunho psicológico, né? Ou mental. E aí a gente se pergunta com quantas pessoas acontecem isso? Quantas pessoas ao nosso redor estão à base de remédio? Porque esses sintomas fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia, e nenhum médico consegue solucionar aquele problema, né? Esses sintomas, geralmente pertencentes ao capítulo das obsessões simples, revelam presença de faculdade mediúnica em desdobramento, requerendo os cuidados pertinentes à sua educação e prática. Nem todos os indivíduos, no entanto, que se apresentam com sintomas de tal porte, necessitam de exercer a faculdade de que são portadores. Então, ele está dizendo aquilo que eu falei, né? Não é porque a pessoa tem esse sintoma que necessariamente é a faculdade mediúnica em desequilíbrio, para que a gente entenda que precisa analisar caso a caso. Em segundo lugar, a gente também não pode taxar tudo e generalizar tudo como mediunidade em desequilíbrio. Não é função da casa espírita dispensar a medicina tradicional. Então, você precisa fazer os tratamentos necessários, profissionais, e, em paralelo, cuidar das questões psicológicas e espirituais. Não é a função da casa espírita dizer, não, você vai dispensar o tratamento médico e agora vai se tratar só no centro. Se alguém disser isso a você, está errado. Porque não é nossa função, né? A função é educação. É o princípio da doutrina espírita. Se a gente se educa espiritualmente e moralmente, a gente consegue entender como aquilo funciona e modificar a nossa conduta diante daquilo. Então, essa é a verdadeira cura. Nós nos tornamos autônomos no nosso processo de melhoria e de progresso moral e espiritual, né? Após a conveniente terapia que é ensejada pelo estudo do espiritismo e pela transformação moral do paciente, que se fazem indispensáveis ao equilíbrio pessoal, recuperam a harmonia física, emocional e psíquica, prosseguindo, no entanto, com outra visão da vida e diferente comportamento, para que não lhe aconteça nada pior, conforme elucidava Jesus, após o atendimento e a recuperação daqueles que o buscavam e tinham o quadro de sofrimentos revertido. Então, ele está dizendo que a gente precisa desse processo terapêutico, que, como eu estava falando aqui, é a nossa verdadeira cura, quando a gente estuda a doutrina, compreende e se transforma moralmente, a gente está em busca da cura. E da cura verdadeira e definitiva. Porque eu posso ter uma enfermidade, por exemplo, física, e ser curada num passe, numa cirurgia espiritual. Mas se eu não me modifico moralmente, aquela doença pode retornar.
Porque a doença, ela tem um propósito na nossa vida. Não é isso? 2 propósitos? Então, a transformação moral é a nossa principal arma, não é? Para esse processo de cura do espírito e não a cura do corpo físico. Então, a gente vai com isso encontrar o equilíbrio pessoal, a harmonia física, emocional e psíquica. Lembram da nossa aula sobre perispírito e saúde? Isso aqui, então, é a saúde que a gente busca. A harmonia interior, né? Quando, porém, os distúrbios permanecerem durante o tratamento espiritual, convém que seja levada em conta a psicoterapia consciente, através de especialistas próprios, com o fim de auxiliar o paciente médium a realizar o autodescobrimento, liberando-se de conflitos e complexos perturbadores que são decorrentes das experiências infelizes de ontem como de hoje. Então vejam que Manuel Filomeno de Miranda vai além. Ele diz que a gente precisa estudar o espiritismo e trabalhar na nossa transformação moral. E se a gente está tentando fazer isso e ainda assim a gente não consegue se libertar de certos desequilíbrios e distúrbios, a gente precisa buscar o processo de psicoterapia. Precisamos buscar profissionais na área da psicologia que vão nos ajudar a caminhar, né, em busca ao nosso autodescobrimento, nos ajudando a libertar-nos de conflitos e complexos que nos perturbam, que nem sempre estão nessa existência. Às vezes, como a gente já falou aqui, estão na fase intrauterina, às vezes em vidas anteriores, e essa psicoterapia vai nos ajudar nesse processo. Mais uma vez eu repito, não é função da casa espírita dispensar qualquer tratamento profissional que seja. Pelo contrário, o que a gente vê na literatura espírita é que esses tratamentos todos, eles se completam, nos ajudando nesse processo de busca pelo nosso equilíbrio. Tá aí Manuel Filomeno de Miranda, claro, né? Joana de Ângelo vai falar muito sobre isso também. Era tão possível que o psicólogo tivesse uma atenção a essa parte espiritual, né? Assim como a medicina, quando a psicologia bebe na fonte da doutrina espírita, as coisas se ampliam de forma significativa, né? Porque você vai encarar o paciente não como um corpo físico, como algo material, vai encarar de forma integral e, obviamente, os tratamentos serão muito mais efetivos, muito mais eficazes do que se você encara só o processo localizado no corpo físico, né? Então, esse é o ideal, é o futuro, nós esperamos, né? Esse psicólogo totalmente certo. É. Também tem, assim como o médico também tem, né? E aí dificulta muito esse entendimento mais amplo, né? Eu tenho uma colega que ela fala de licenciamento, que tomando remédio fortíssimo. E eu tenho certeza que é desequilíbrio no dele, que é o histórico da família. E não aceita do jeito nenhum, tem que deixar falar, né? Aí tem que ser um processo que a pessoa quer, né? Agora, É o livre-arbítrio de cada um. A mediunidade, portanto, não é um transtorno do organismo. O seu desconhecimento, a falta de atendimento aos seus impositivos, geram distúrbios que podem ser evitados ou, quando se apresentam, receberem a conveniente orientação para que sejam corrigidos. Então, a mediunidade não é um transtorno, não é para ser um transtorno. Ela vai ser um transtorno quando ela está em desequilíbrio. Então, ela vai trazer questões físicas, emocionais, psíquicas e sociais. Porque um médium em desequilíbrio, ele pode receber entidade em qualquer lugar.
Então, as pessoas vão dizer, é um surto psicótico, né? A pessoa entrou em surto, fez isso, fez aquilo, e às vezes nem é. Às vezes foi um espírito que se aproximou daquela pessoa com a sua mediunidade ali completamente aflorada e se utilizou, né, daquela possibilidade ali para fazer o médium, inclusive, passar ridículo, né, muitas vezes. Então, quando a gente conhece, você vai ver ele dizer que é o desconhecimento que vai fazer com que esses distúrbios aconteçam, que poderiam ser perfeitamente controlados e evitados, se a gente estuda, conhece como se dá o processo mediúnico e faz a nossa parte no processo educativo, de controlar os nossos pensamentos, vigiar tanto os sentimentos quanto os pensamentos, para que não permitamos que isso aconteça conosco. Nenhum de nós está imune a isso. É um processo que a gente precisa trabalhar em nós e estar vigilante, porque a nossa anteninha está lá. Uns mais sensíveis, outros menos, mas todos nós captamos. Sempre estamos recebendo essas vibrações, essas ondas mentais e estamos emanando também. Essa troca acontece durante todo momento da nossa vida. Também. Neste capítulo, não poucas enfermidades se originam desse intercâmbio, quando procedem as vibrações de entidades doentias ou perversas, que perturbam o sistema nervoso dos médiuns incipientes, produzindo distúrbios no sistema glandular e até mesmo afetando o imunológico, facultando o campo para a instalação de bactérias e vírus destrutivos. Então, lembram que ele falou? Primeiro ele falou dos transtornos iniciais, ali os sintomas básicos. Depois ele disse que isso evolui para um processo de obsessão simples. Não é? O que é obsessão simples? Já é uma persistência daquelas entidades no intuito de estabelecer ali um vínculo de influência, não é? De sugestão mais persistente. Processo de obsessão simples. Aqui ele já está falando que com essa insistência, com essa persistência, começam a surgir enfermidades físicas decorrentes desse transtorno causado pela mediunidade em desequilíbrio. Então, a gente vai ver aqui ele falar que perturbam o sistema nervoso dos médiuns iniciantes, não é? A gente lembra que essa conexão do perispírito comunicante com o perispírito do médium acontece uma conexão via sistema nervoso central. Então, aquela dor que eu sinto, que é física, e muitas vezes eu tenho certeza que é minha e não é, como é que você sabe que é sua e não é? Porque você faz uma oração e ela passa. Você vem para a reunião mediúnica, ela passa. Você vai tomar um passe, ela passa. Então, não era uma dor real. Se fosse uma dor física, real, ela não passaria nesses processos que a gente está falando. Então, a gente entende que havia ali espíritos necessitados de socorro ligados ao nosso sistema nervoso central. Só que imagina isso de forma persistente, sem que haja nenhum tipo de esforço em fazer uma defesa, né? A guarda está toda aberta. E aqueles espíritos estão ali insistentemente provocando aquele processo. Então, a gente vai ver distúrbios mais graves, não é? Tem livros de Manuel Flamengo de Miranda que ele vai falar que esses processos obsessivos em estágio mais grave podem causar degenerescência celular, podem causar tuberculose, podem causar doenças que levam à morte. Porque houve ali um processo de
minar, né, aquela vitalidade de determinado órgão. Como ele diz aqui, baixa a imunidade e favorece a instalação de bactérias e vírus. Então, não é só bactérias e vírus simples. Às vezes, é algo mais complexo. E que, obviamente, havia aqueles fatores também predisponentes que a gente já traz em nosso perispírito. Aqueles órgãos que são mais frágeis, né? Fragilizados por conta de nossas atitudes no passado. Então, o médium não deve buscar destaque em nenhuma das diferentes espécies de mediunidade. Querendo o médium, por exemplo, ser um grande vidente ou um grande psicógrafo, pois isso seria fruto do orgulho e da vaidade, vícios que, antes de tudo, devem ser combatidos pelo verdadeiro aprendiz. Aqui ele está fazendo um alerta, né? Porque às vezes as pessoas veem a mediunidade como um glamour, né? Principalmente no passado, dava a ideia de que era uma pessoa poderosa, né? Você tem contato com algo oculto, né? E aí você quer ser um Chico Xavier, um Divaldo Franco. E aí a gente vai entender que quanto mais visibilidade a gente tem enquanto médium, maior a chance de queda, né? Porque esse orgulho, essa vaidade a que ele se refere, está em todos nós. Quanto menos a gente mexer com isso, melhor. A gente já tem tanta coisa com que a gente precisa lidar na nossa vidinha anônima, né? No nosso cantinho. Então, para que a gente vai querer dar um passo maior do que a perna se a gente já está aí com tantas possibilidades de falha e de acerto, né? Então, é um alerta que ele faz para que a gente, como aprendizes, eternos aprendizes, a gente vá dando nossos passos devagar, dentro daquilo que é apresentado a nós, dentro das possibilidades que se apresentam a nós, a gente vai dando nossos passos devagarinho. Mediunidade, pois, para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem, para o indispensável enriquecimento de ciência e virtude. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. Então ele está dizendo aí a gente que o fenômeno por si só qualquer um pode fazer. Até quem não acredita. Porque a faculdade mediúnica, ela não é dada só a espíritos desenvolvidos moralmente, não é isso? Qualquer pessoa pode ser médium. Seja evoluído ou seja atrasado. Então, não é o fato de produzir belos fenômenos que faz aquela pessoa ser um médium responsável, comprometido com a causa, não é? E que vá ali produzir bons frutos. Esse negócio da internet, essa possibilidade, né? Que tem muito, né? Querem só os likezinhos. Mas também tem outros que levam ao conhecimento, né? É como tudo na vida, né? Tem a internet, assim como a faculdade mediúnica, é um instrumento neutro. A gente pode utilizar para fazer o bem, para divulgar o bem, e a gente pode utilizar também para ter benefícios pessoais, né? Depende da pessoa que está ali à frente daquele processo. Então, segundo Emmanuel, os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Então, vê a analogia que Emmanuel faz com a parábola dos talentos, né? Todos nós recebemos
aqueles talentos quando a gente reencarnou. Quando a gente retornar à pátria espiritual, a gente vai fazer um balanço, né? O que é que a gente fez com aqueles talentos que nos foram confiados? Será que a gente enterrou e deixou aqueles talentos improdutivos? Será que a gente gastou tudinho em benefício próprio? Atrás de like, né? Ou será que nós multiplicamos aquilo em prol do nosso próximo? E aí é onde a gente precisa refletir no que de fato a gente está buscando com tudo isso. E a gente não está falando aqui da faculdade mediúnica ostensiva só, né? É da nossa vivência, da nossa... Por que a gente está aqui estudando? Para quê? A gente está utilizando essas informações para modificar a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor, né? Ainda Emmanuel, ele vai dizer assim: multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Então, vê a situação em que a gente se coloca. A gente já nasceu, já planejou antes de nascer, que a gente queria ser médium, para a gente poder, entre aspas, correr atrás do prejuízo, né? Vimos lá o nosso passado, a gente disse, não, a gente precisa fazer diferente, me ajude aí, me dê uma possibilidade de acelerar esse processo. Aí, quando a gente renasce, a gente ou deixa a nossa faculdade mediúnica improdutiva, ou usa ela para questões menos dignas, a gente pode dizer assim. Quando a gente retorna à pátria espiritual, a gente vai estar mergulhado nessas dores da nossa própria consciência. Não é ninguém que vai nos julgar como um tribunal do júri, não. É a nossa própria consciência que vai colocar em questão aquilo que a gente recebeu como bênção e aquilo que a gente devolveu ao universo, né, a título de serviço. Essa balança que a gente tem que pensar e pesar, né? O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, essa é a função do médium, estudar muito, né? Por que estudar muito? Porque é esse conhecimento que vai impulsionar a gente ao processo de transformação e vai preparar a gente para aquilo que a gente vai lidar. A faculdade mediúnica é um processo que a gente nunca, na nossa condição evolutiva, a gente não tem domínio. Por que a gente não tem domínio? Porque a gente está falando de um intercâmbio entre mentes. Se nem a ciência conseguiu, né, desvendar as mentes. Cada mente nossa é um universo, cada pessoa aqui está pensando diferente. Quando se junta uma mente com a outra para dar uma mensagem num processo mediúnico, milhões de possibilidades podem acontecer ali. Então, por mais que a gente entenda como acontece, cada comunicação mediúnica é única. Se o mesmo espírito vier dar comunicação por cada médium de uma reunião, ele vai dar uma comunicação diferente. Porque ali não é só a comunicação dele.
também tem a interferência do médium, da atmosfera fluídica do médium, das crenças do médium, do quanto aquele médium estuda. E não é estudar só doutrina espírita, é visão de mundo, né? Entender, inclusive, de história da humanidade, um mínimo de base que a gente precisa ter. Porque se eu vou conversar numa reunião mediúnica com um espírito da Segunda Guerra, eu preciso entender minimamente o que houve na Segunda Guerra. Porque como é que a gente vai conduzir a conversa, como é que a gente vai entender em que posição ele estava? Se eu tenho um conhecimento mínimo, facilita esse processo de diálogo. Então é um conhecimento geral, não é simplesmente o conhecimento espírita. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente ajuda o processo do trabalho. Entendem? Já veio alguém, já veio algum, assim, que tenha sido, assim, de guerra ou Auschwitz? Sempre tem. Sempre tem, né? Guerra, tanta gente que morre na guerra. Depois de tanto tempo. Da Segunda Guerra? É mais recente. Do Holocausto, essas coisas. Muito próximo. Muito próximo. A gente está falando de entidades de guerra do Império Romano. De antes disso até. É muito tempo. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho, fatores de inferioridade moral, que não raro o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Então, isso aqui é o reflexo de um fracasso mediúnico, né? A gente pode aí ver Emmanuel relatar como a gente falhar, como a gente falir. É a gente se entregar a esse processo. Porque todos nós temos esses defeitos. O que a gente não pode é deixar que isso seja superior à nossa vontade de se tornar melhor e de servir, né? Porque os defeitos ainda estão em nós, todos temos imperfeições. Mas se a gente deixa que o personalismo, a ambição, a ignorância e a falta de conhecimento, né, nos desviem do nosso caminho, aí a gente está fazendo escolhas e ninguém vai tirar a gente dessas escolhas. Porque foi a gente que fez. É o nosso livre-arbítrio. É o tal do livre-arbítrio, né? Sobretudo nós que estamos tendo contato com essas informações. O que eu penso, eu tenho que dizer, quando eu estou aqui falando para vocês, isso aqui é como eu penso. Eu tenho que dividir, separar o que é a minha opinião e o que é a doutrina espírita. Eu não posso achar que o que eu penso é o espiritismo. Estão entendendo? Porque senão a gente começa a misturar as coisas. Então, veja, eu adoro dar um exemplo, sei lá, óleos essenciais. E a partir de hoje eu vou aqui colocar óleos essenciais para o tratamento das entidades aqui na reunião mediúnica. Aí você está colocando um gosto assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode misturar os processos. Não querer que isso venha para dentro da casa espírita não quer dizer que aquilo ali não é validado. Mas não é espiritismo. O que acontece muitas vezes? O personalismo das pessoas que estão à frente de casas espíritas permite que tudo se misture. Então óleos essenciais, é homeopatia, é acupuntura, tudo dentro da casa espírita. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda que tudo isso seja maravilhoso e validado como terapias alternativas, mas não é doutrina espírita. E o meu personalismo não pode interferir nesse processo.
Aqui a gente entende que é uma casa espírita para estudar espiritismo e tratar o espírito conforme as diretrizes da doutrina espírita, certo? O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos, sem se converter ao evangelho pelo coração. E aí, mais uma vez, ele vai falar da estrutura das casas espíritas. Não é? Às vezes a gente estuda tanto a teoria espírita, mas não modifica as nossas atitudes. Então, às vezes, eu sei até decorar o que tem no Evangelho. Ou no Livro dos Espíritos, sei a resposta na ponta da língua. Mas aquilo ali não tem nenhum impacto nas minhas ações. Eu continuo agindo com o meu próximo da mesma forma que agia antes. Jogo para a próxima encarnação, né? O que eu não estou conseguindo mudar. E aquilo ali tá servindo de quê na minha vida? Só está ajudando a aumentar o meu comprometimento, né? A minha responsabilidade diante dos fatos. Porque eu estou absorvendo, toda vez que a gente está aqui bebendo na fonte, absorvendo essas informações, a gente está se tornando mais responsável. Não é um simples frequentar que vai fazer a gente mudar, né? A gente está aqui refletindo. E essas reflexões precisam ser levadas para o nosso dia a dia, nos dando paciência, nos dando mais empatia, nos dando mais tolerância, nos fazendo refletir nos nossos julgamentos, nas possibilidades que a gente tem durante todo o nosso dia. Se a gente não está fazendo isso, não está adiantando de nada. Tá, como dizia antigamente, entrando por um ouvido, saindo pelo outro, né? Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Então, ele está falando aí no sentido de, se a gente é médium e a gente não está servindo ao bem, a gente está servindo às trevas. Então, não quer dizer que quem é médium é uma pessoa agraciada por privilégio, né? A gente está fazendo as nossas escolhas diariamente. Quando a gente decide permanecer pensando em determinada vibração ou sintonia, a gente está servindo naquela perspectiva. Nas emoções, nos sentimentos e nas emoções, nos pensamentos e nas ações. A gente está escolhendo em que lado a gente está trabalhando. Porque a gente não deixa de ser médium, como a gente já falou, não é? Então, a gente vai observar, como Emmanuel diz aí, que muitas vezes pessoas com uma faculdade mediúnica espontânea, fluida, estão nesse estágio de perturbação aqui. E até usando a mediunidade para o mal, né? Com ações menos dignas. Uma vez eu vi nessas redes sociais um rapaz pedindo Pix para psicografar cartas de parentes. Nem sei se ele tem faculdade mediúnica de psicografia, né? Mas só o fato de você se utilizar, primeiro, da fé das pessoas, segundo, do sentimento, porque as pessoas que perdem entes queridos, elas ficam muito fragilizadas. Então, você se utiliza daquela fragilidade, daquela vulnerabilidade para você ganhar dinheiro. Então, imagina a sintonia de uma pessoa dessa.
né? Que nível de perturbação a pessoa se coloca utilizando-se, inclusive, de uma doutrina abençoada como é a doutrina espírita, né? Inclusive, tinha atrás dele foto de Kardec, foto de Chico Xavier. Então, você está se utilizando daquelas imagens até para ter credibilidade, né? Ele nem sabe o que aguarda ele no futuro, né? Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto na civilização. Então, a doutrina espírita é o processo que vai conduzir cada um de nós a um melhor uso da faculdade mediúnica. Porque imagine vocês que a mediunidade sempre existiu, não é? Desde que o mundo é mundo que existe. A mediunidade tinha os profetas, tinham os sonhos, tinham as sacerdotisas, tinha todo esse processo aí, sempre existiu, mas as pessoas não sabiam como ela funcionava, não sabiam como lidar com aquilo, e aquilo ali não era, não havia um método para que a faculdade mediúnica fosse utilizada para servir. As pessoas intuitivamente utilizavam para cura, para profecias, para o que quer que a vida conduzisse, mas de forma intuitiva. Depois da doutrina espírita, a gente vai observar, Kardec vai criar um método para que cada um de nós, cada grupo, consiga extrair da faculdade mediúnica o que ela pode oferecer em sentido de alívio para aquelas criaturas que vão ser ali atendidas, mas, sobretudo, dando um direcionamento ao uso da faculdade mediúnica. Então, hoje a gente não precisa mais de efeito físico, a gente quase não tem mais ocorrência de efeito físico, porque era muito utilizado numa época em que precisava se comprovar a existência de uma inteligência extracorpórea, né, da vida após a morte, dessa vida imaterial. Hoje isso não é dúvida mais nem para a ciência. Então, as faculdades mediúnicas hoje, elas servem ao propósito, aliás, sempre serviram. O propósito de hoje é esse propósito de terapia, de atendimento, de ouvir, de esclarecer, de dialogar, de auxiliar essas criaturas nesse processo de despertamento, para que elas possam seguir o caminho delas rumo a esse processo evolutivo. A correta educação das forças mediúnicas proporciona equilíbrio emocional e fisiológico, ensejando saúde integral ao seu portador. Tá vendo? Aquilo que a gente estava vendo quando a gente estudou o perispírito. Essa é a saúde real, né? O equilíbrio entre o emocional e o fisiológico. E a educação da mediunidade vai proporcionar isso a cada um de nós. Então, ao contrário do que muita gente pensa, mediunidade não é doença, é saúde. Imagina vocês que há todo um planejamento antes da reunião mediúnica, uma preparação daquele médium para dar aquela comunicação, onde a gente passa por um check-up espiritual. Os espíritos que estão planejando, programando aquela reunião mediúnica, vão fazer esse check-up em cada um de nós para identificar se a gente tem condição de dar com aquela comunicação. Não é um processo aleatório, não, joga para lá, joga para cá, não. Então, está precisando receber a determinada entidade, uma entidade muito atrasada, vamos ver se Isis aceita. Isis é consultada
para saber se aceita dar aquela comunicação. Em a gente aceitando, eles vão analisar se a gente tem condição fisiológica, psíquica e espiritual para dar aquela comunicação. E vão preparar o nosso organismo físico e espiritual para aquele trabalho. E depois disso tudo, há, obviamente, um processo de reorganização dos nossos centros de força, do nosso perispírito pós-comunicação. Então, a gente passa por tratamentos de saúde semanalmente. Como é que isso pode não ajustar o nosso organismo físico, psíquico e espiritual? Só se a gente não fizer a nossa mínima parte. Não é isso? Ele continua. É óbvio que não impedirá a manifestação dos fenômenos decorrentes da lei de causa e efeito, de que necessita o espírito no seu processo evolutivo, mas facultará a tranquila condução dos mesmos sem danos para a existência, que prosseguirá em clima de harmonia e saudável, embora os acontecimentos impostos pela necessidade da evolução pessoal. Então, resguardadas aí as questões da lei de causa e efeito, ou seja, teremos as doenças necessárias ao nosso processo de cura do nosso espírito, ninguém vai interferir nisso, a gente está sendo ali cuidado semanalmente, para que essa saúde seja a nossa realidade, né? Cuidadosamente atendida, a mediunidade proporciona bem-estar físico e emocional, contribuindo para a maior captação de energias revigorantes que alçam a mente a regiões felizes e nobres, de onde se podem aurir conhecimentos e sentimentos inabituais que aformoseiam o espírito e o enriquecem de beleza e de paz. Então, naquele momento da reunião mediúnica, joia, a gente está tendo ali contato com energias superiores que em nenhum outro momento a gente conseguiria ter. Isso vai trazer para a gente um bem-estar, um benefício, a gente vai ser beneficiado daquele momento, né? Como eles aí, contribuindo para a captação de energias revigorantes, que nos elevam, que nos deixam preenchidos, que nos deixam leves, né? Isso tudo traz benefício para cada um de nós. Sobretudo em tempos em que a gente tem mais contato com energias doentias do que com energias positivas, né? Então a gente vai aí entender como a mediunidade, que muitas vezes é vista como um processo de transtorno, de incômodo, vai trazer para a gente essa calmaria, essa tranquilidade, um organismo mental, espiritual e físico mais equilibrado. Um médium educado que busca esse processo de transformação moral, é isso que ele vai ter no seu dia a dia. Isso não quer dizer que ele vai deixar de ter problema, que ele vai deixar de ter as intempéries, as dificuldades, nada disso. Pelo contrário, às vezes a gente tem mais dificuldades no nosso processo individual e coletivo, porque quando a gente passa a trabalhar para Jesus, há naturalmente mais obstáculos. Mas nada que a gente não consiga contornar quando a gente tem determinação, quando a gente tem a nossa fé, quando a gente tem confiança, né? A gente prioriza aquele processo. Então, naturalmente, a gente vai conseguindo vencer esses obstáculos e encarando as dificuldades e os problemas do nosso dia a dia de forma mais tranquila, de forma serena, sem extinguir o problema necessariamente, mas encarando ele de uma forma mais tranquila, resiliente, e a gente vai seguindo esse processo, né?